Olá, pessoal, tudo bom? Uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Primeiramente, quero falar que estou muito feliz pela sua presença e que você é sempre muito bem-vindo nas nossas tradicionais lives de toda quarta-feira que a gente faz aqui no canal do YouTube, no Instagram. Para mim é uma grande alegria tê-los por aqui, tá? Mas uma boa noite. Sinta-se à vontade, aqui é um espaço que a gente conversa muito sobre coluna vertebral, é um espaço que a gente dialoga bastante sobre disfunções da coluna vertebral, e o meu maior objetivo é simplificar o raciocínio clínico em coluna vertebral para que você gere resultados desde o primeiro atendimento. Ok? Então me diz também se você é novo, se você é nova por aqui, e que para mim está sendo muito bom poder conversar com você. É um tema muito bom, aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de coluna, para a gente poder conversar sobre ponto gatilho, sobre trigger points, aqui as imagens, e você vai ter um entendimento muito melhor sobre trigger points, como que a gente avalia, como que a gente faz um raciocínio clínico avançado quando a gente pensa em trigger point. Eu vou te mostrar quais são os principais erros do processo de avaliação e tratamento de pontos gatilhos. Eu vou te compartilhar com você o que foi que eu já fiz de errado logo no início da minha carreira profissional, tá? E que eu vi que isso não gerava nenhum tipo de resultado para o paciente com ponto gatilho, e como que eu fiz para superar isso. E hoje, como é que eu ensino os meus alunos do método Coluna Baseada em Evidências a também gerarem esses resultados desde o primeiro atendimento em paciente com trigger point. A escolha do tema dessa semana se deu pela caixinha das perguntas lá no meu canal do Instagram. Né? Então, muita gente ficou com dúvidas sobre ponto gatilho, queria que eu fizesse uma live sobre ponto gatilho, e o seu pedido foi atendido. E nós estamos aqui para conversar sobre esse tema que é muito importante. Tudo bem? Deixa eu só ver se está tudo ok. Deixa eu fechar aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Então, todos bem, né? Então, áudio e vídeo ok. Então, vou te pedir nesse momento que você pegue papel e caneta, tá? Coloque o seu fone para você realmente se concentrar nessa aula de hoje. Você sabe que eu entrego o melhor que eu posso nessas lives. E para mim é uma grande satisfação tê-los aqui para a gente poder debater sobre coluna vertebral, tá? Então, na nossa live de hoje, eu quero que você tenha segurança no raciocínio clínico das disfunções, né, dos pontos gatilhos, da formação dos pontos gatilhos, para que você gere resultado mais rápido com o seu paciente. Tudo bem? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, qual é o principal erro que eu vejo quando a gente pensa em avaliação para o diagnóstico diferencial do ponto gatilho. Tá? Então, será que o trigger point por si só ele é a causa da dor do seu paciente? Será que ele é uma... Na verdade, será que ele por si só é a causa da dor? Será que você sabe construir esse raciocínio clínico? Você precisa aprender um pouco mais sobre biomecânica muscular. Tá? Então, o que a gente tem que entender em primeiro lugar? Que o músculo ele é um executor, ele é um gerador de respostas. Tá? Então, o músculo ele não entra em espasmo por ele mesmo, o músculo ele não entra em contratura por ele mesmo, tem alguma coisa que está inervando esse músculo e que proporciona com que ele gere uma tensão exagerada, né? Uma hipertonia ou uma hipotonia. Tá? E quem será que está mandando essa informação para o músculo? Então, esse raciocínio você precisa ter, certo? Esse raciocínio você precisa ter. Quem é que está mandando informação para esse músculo? Né? Então, sendo assim, o trigger point é uma consequência de uma desorganização neurofisiológica do nosso corpo. Existem causas mecânicas que geram essa tensão exagerada nos músculos que formam os pontos gatilhos. E essa desorganização ela pode ser mecânica ou ela pode ser a nível do sistema nervoso central. Ou a gente chama de causas mecânicas ou a gente chama de causas neurofisiológicas. Certo?
Então, quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil da gente entender que a causa da dor não é simplesmente o ponto gatilho, tá? Mas sim essa desorganização mecânica e neurofisiológica que está acontecendo com o seu paciente. Tá? Então, quando a gente tem esse entendimento, esse raciocínio um pouco mais avançado em relação aos músculos, a gente consegue entender que para ele aumentar a sua tensão, para ele formar aqueles nódulos de tensão dos pontos de gatilhos, alguma coisa periférica não está adequada e por isso está gerando essa desorganização. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda quando a gente pensa em formação de ponto gatilho. Tá? Então, eu já tive alguns alunos, né, do método CBE que quando a gente conversa sobre isso, eles achavam muito complicado, né, entender esse raciocínio, mesmo sendo curso online. No começo parecia que era difícil, mas quando a gente vai conversando, a gente vai trazendo exemplos mais práticos, eles começaram a abrir a mente, eles começaram a ter um entendimento muito melhor e eles perceberam que esse raciocínio faz todo sentido na hora que a gente for tratar o nosso paciente. Tudo bem? Então, a verdade que precisa ser dita aqui na live é que não existe uma melhor técnica, uma super técnica, né, uma técnica altamente moderna para tratar pacientes com pontos gatilhos. Não é a técnica que vai fazer a diferença no resultado do seu paciente. Tá? Então, a gente aprende, né, no ensino tradicional a tratar sintoma. Né? Então, a gente quer que o paciente saia sem dor, mas a gente não aprende a ter um raciocínio clínico diferenciado para a gente poder entender de fato a causa da dor do paciente. A gente simplesmente está com dor, faz uma técnica. Está com hipertonia, faz uma técnica. Entende? É muito em cima do sintoma. E quanto mais a gente pensa em cima do sintoma, menos a gente vai gerar resultado. A gente tem que entender o que é que está gerando, né, esse sintoma por trás do sintoma. Entendeu? O que é que está gerando esse sintoma? Abrir a nossa mente para uma visão mais ampla sobre a causa da dor do seu paciente. Não adianta o paciente chegar com ponto gatilho, você querer dissolver, ou então dissolver o ponto gatilho, né, tirar o ponto gatilho, fazer aquelas técnicas de acompressão, né, fazer aquelas técnicas de massagem, de alongamento, sem antes você preparar esse músculo para poder receber essas técnicas. Então, nada de errado em fazer liberação miofascial, nada de errado em fazer alongamentos, nada de errado em fazer agulhamento seco em cima desse ponto gatilho, nada de errado em fazer massagem, mas você precisa inicialmente preparar esse músculo, né? Organizar a casa para que você faça esse tipo de tratamento. O que é muito comum, isso já me frustrou, e se já frustrou você, escreve aqui para mim também, tá? E se isso ainda não aconteceu com você, eu vou compartilhar a minha experiência, você pode também escrever aqui para os colegas, compartilhar a sua experiência, para que todo mundo possa crescer e aprender com o erro do colega. Então, o que foi que já aconteceu comigo? A minha primeira paciente, lá em 2016, quando eu de fato resolvi focar no nicho da coluna vertebral, né, onde eu de fato decidi que esse seria o ramo de atuação que eu iria trabalhar aí pelos próximos anos da minha vida como fisioterapeuta, a minha primeira paciente foi uma paciente com ponto gatilho, com síndrome miofacial, né? Então, paciente com pontos de gatilhos no trapézio, paciente com ponto gatilho no esternocleidomastoide, paciente com ponto gatilho romboides, trapézio inferior, trapézio superior, né? Então, o paciente ela tinha muita tensão muscular devido a um alto grau de estresse, tá? Isso é um fator de risco, sim, para os pontos gatilhos. E eu simplesmente ia lá, fazia alongamentos, fazia liberação miofascial,
fazia a compressão nesse paciente, né? Às vezes eu fazia muita massagem profunda nessa paciente. Em algumas sessões ela relatava que ela melhorava o sintoma, porém, na outra sessão ela voltava um pouco pior do que ela veio na sessão anterior. Isso já aconteceu com você? Escreve aqui para mim, tá? Escreve aqui para mim. Então ela voltava um pouco pior, então muito pior do que ela da sessão que a gente fez inicialmente. Fora que ela ficava com o pescoço todo vermelho, né? Aquele ponto gatilho que às vezes estava ali desativado, eu ia lá, fazia a compressão e muitas das vezes eu acabava gerando uma hipersensibilidade ainda maior nesse ponto gatilho. E eu percebi que esse tipo de tratamento convencional, a Shirley está falando aqui frequentemente, né? Então esse tipo de tratamento convencional, ele é um tipo de tratamento que não gera um resultado desejado para o seu paciente. Você aplica a técnica, na outra sessão ele volta às vezes pior do que ele começou. Aí você fica com aquela frustração e se perguntando o que é que eu estou fazendo de errado. Né? Por que o paciente está voltando com esse tipo de dor novamente? Né? Eu estou aqui alongando, estou aqui inibindo, estou fazendo dry needling, eu estou alongando, estou aprendendo tudo que eu aprendi dentro das técnicas convencionais, mas simplesmente o paciente não melhora. Mas por que meu paciente não melhora quando eu faço esse tipo de técnica? E gera aquela frustração. Né? E para mim, a paciente perguntava, mas doutor, quando que eu vou melhorar? Quando que eu vou melhorar? E eu simplesmente não tinha respostas para dar para essa paciente. E aquilo, né, aquilo machuca, né? A gente está ali para fazer o melhor pelo nosso paciente. A gente está ali para gerar resultado desejado. E quando a gente não consegue gerar o resultado desejado, vem aquele sentimento de frustração que é muito ruim. Acho que você vai concordar comigo. Né? E naquela ocasião, estou falando de 2016, de 2017, eu errei por falta de conhecimento. Hoje os meus alunos, né, no nosso treinamento, já tem relatos incríveis de raciocínio clínico avançado em coluna vertebral, porque eles buscaram informação, buscaram entendimento, tá? Buscaram mais segurança na sua intervenção. Tá? Então eu não quero que você, a partir de hoje, pense que existe uma super técnica capaz de simplesmente desaparecer um ponto gatilho sem antes você preparar esse terreno. Tá? Vou fazer uma analogia aqui para ver se você compreende exatamente o que é que eu estou falando. Tá? Se você entender, coloca aqui nos comentários para mim, coloca um coração, escreve aqui uma mensagem para eu entender que você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Né? Eu tenho uma filha de 1 ano, o nome dela é Giovana, coisa mais linda de Deus, linda. E ela é assim, e antes dela nascer, eu e a minha esposa, a gente estudou muito sobre o sono do neném, o sono do bebê. Como que faz para o neném dormir a noite toda, né? Como é que faz para o neném ter uma noite de sono reparadora, conseguir descansar, né? E hoje a Giovana, ela dorme de 7 da noite, ela está inclusive dormindo agora, dorme 7 da noite e acorda só 6 horas da manhã do outro dia, 6h30, 7 horas da manhã do outro dia. Ela consegue ter um sono direto com 1 ano e 4 meses. Então observe que eu vou fazer uma analogia agora, quando a pessoa, ela expõe, por exemplo, as crianças a ficar muito tempo na tela, muito tempo na televisão, no tablet, no celular, nas luzes, etc. A criança não consegue dormir de uma maneira apropriada. Então ela acorda de madrugada, ela tem irritabilidade, ela não consegue relaxar, não consegue fazer um ritual do sono adequado. Isso acaba prejudicando o sono dessa criança. Tá? Então, observe que o sono da criança, a criança acordar, despertar, a irritabilidade é apenas uma consequência de alguns hábitos, de alguma coisa que não está funcionando bem para poder a criança ter um sono reparador. Tá? Então, se não existe a melhor técnica que você for fazer para tentar fazer essa criança dormir,
não vai dar certo, porque você não organizou a casa. Você simplesmente ignorou fatores externos, só focou na causa do problema para poder solucionar isso. Tá? E é justamente isso que acontece quando a gente pensa em ponto gatilho e quando a gente pensa em fatores externos que a gente tem que organizar, que são os fatores neurofisiológicos, para poder gerar os resultados de eliminar a causa da dor quando a gente pensa em ponto gatilho. Tá? Ah, tudo bem? Então, essa é a analogia. Então, não adianta eu aplicar várias técnicas aqui, inibição muscular, liberação de ponto gatilho, alongamento, se eu não simplesmente organizar a minha casa. Tá? Entenderam isso? Então, agora, entenderam isso, gente? Coloca aqui um comentário se você entendeu essa analogia. Coloca aqui no YouTube também para eu saber se você está me acompanhando. Então, não adianta eu tratar a causa se eu não tratar. Eu digo que o trigger point é apenas uma consequência de fatores externos. Tá? E nesse momento eu vou te falar quais são esses fatores externos que você precisa estar atento na hora da sua avaliação para você gerar resultados desde o primeiro atendimento nesse paciente com ponto gatilho. Tá? Então anota isso, pega papel e caneta, que agora é o auge da nossa live que eu quero que você entenda. Tudo bem? Então, sem isso, você não consegue construir um raciocínio clínico diferenciado para gerar resultados no seu paciente desde o primeiro atendimento. Você vai sempre cair no mesmo erro. E eu não quero, a partir de hoje, a partir dessa live, eu não quero mais que você cometa os mesmos erros. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço para superar essa... Como é que eu faço para superar essa minha dificuldade de poder liberar ponto gatilho? Presta atenção. Presta atenção. Tá, Bruna falando ok, Marcelo entendido. Obrigado, pessoal, pelo feedback, tá? Obrigado pelo feedback. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos pensar em um músculo específico aqui, que é muito comum de ele ter pontos gatilhos. Por exemplo, o músculo piriforme. O músculo piriforme, né, tem a famosa síndrome do piriforme, que foi até tema da nossa aula passada. Então, qual que é a função do músculo piriforme? O piriforme ele é simplesmente um músculo estabilizador do quadril. Ele tem uma função primária de fazer abdução e de fazer rotação interna. Então, essa é a função muscular do piriforme. Você precisa saber a função muscular para poder entender ponto gatilho, certo? Então, quem é que inerva o músculo? Quem é que manda a informação para que esse músculo se contraia? Quem é que manda a informação que gera, às vezes, uma hipertensão, tá? Um aumento de tensão nesse músculo? Quem é que manda a informação? São os nervos. Tá? E da onde que sai o nervo que inerva o músculo do piriforme? S2 a S4. Tá? É o plexo sacral entre S2 e S4. Certo? Então, se tiver, então preste atenção, acompanhe esse raciocínio comigo. Se tiver algum tipo de restrição de movimento ali no sacro, né, algum bloqueio, alguma hipomobilidade ali naquele sacro, o nervo que sai dali, que vai simplesmente inervar o músculo piriforme, ele vai ter algum déficit nessa condução neural. Então, sendo apresenta algum déficit nessa condução neural, o paciente vai ter alguma disfunção neurofisiológica importante que vai impossibilitar esse músculo de gerar uma contração adequada. Tá? Então, esse é o primeiro obstáculo que, infelizmente, muita gente erra quando faz a avaliação de ponto gatilho. Então, qual é o nervo que inerva aquele músculo que está com ponto gatilho? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que você se faça. Na verdade, é a segunda. Qual que é a função muscular, a primeira? E a segunda, qual que é o nervo que inerva esse músculo? Tá? Falando sobre o piriforme entre S2 e S4. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando for tratar é utilizar alguma técnica de terapia manual para poder aumentar ou então melhorar essa hipomobilidade no sacro, para poder melhorar a inervação para o músculo piriforme. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que avaliar. Tá?
E às vezes, devido a essa hipomobilidade no sacro, né, que vai gerar esse déficit de função neural ali no músculo piriforme, o músculo piriforme acaba se sobrecarregando. E com essa sobrecarga mecânica no músculo piriforme, ele fica mais propenso a formar os pontos de tensão, os famosos trigger points. Certo? E se eu não olhar para o sacro, da onde nasce esse nervo, e eu ficar ali inibindo o músculo piriforme, desativando o ponto gatilho, alongando esse músculo, trabalhando em cadeia cinética fechada, a compressão, eu estou tratando apenas a consequência, entendeu? A causa pode estar ali no sacro e você nem avaliou. Então, se você quer construir um raciocínio clínico de fisioterapeuta expert em coluna vertebral, você precisa entender da onde que nasce o nervo que simplesmente vai inervar essa musculatura. Tá? Sem isso, você está apenas enxugando água, está apenas enxugando gelo. Como assim enxugando gelo? Apenas um tratamento totalmente paliativo. Por isso que o paciente, você inibe, o paciente sai um pouco melhor, daqui a 10 minutos o paciente volta com dor de novo. Aí no outro dia ele volta com dor de novo. E parece que o seu tratamento nunca anda. Né? Você quer evoluir esse tratamento, mas você sempre volta para a estaca zero. Alívio da dor, alívio da dor, alívio da dor. Simplesmente porque você não olhou o sacro do seu paciente. Essa hipomobilidade no quadril que está gerando essa sobrecarga no músculo piriforme. Você quer simplesmente ficar inibindo o músculo. Esse é um erro que você não vai cometer mais a partir de hoje. E se amanhã, quinta-feira, você avaliar um paciente com ponto gatilho, você vai lembrar de mim. Qual que é o segundo passo? Vamos lá. Então, já fiz a avaliação do sacro. Qual que é a origem e seção desse músculo? Se eu tenho uma restrição de movimento, tanto na origem quanto da inserção desse músculo, eu vou gerar uma hipomobilidade também periférica, que vai causar uma hipomobilidade, uma hiperativação dessa musculatura do piriforme. Então, da onde que sai? De novo, sacro, o músculo piriforme se origina no sacro e ele se insere no trocânter maior. Então, por exemplo, se eu tenho um quadril muito rodado, uma disfunção ali, às vezes um entorse de tornozelo me proporcionou uma rotação desse quadril, então aqui a mecânica do quadril não está adequada. Isso vai gerar uma sobrecarga no músculo piriforme e a probabilidade de gerar um ponto de tensão por essa hiperativação aumenta. Aumenta. Então você que quer construir um raciocínio clínico diferenciado em coluna vertebral, às vezes, quando o paciente tem uma dor no quadril devido a um ponto gatilho, você vai avaliar o membro inferior. Aí o paciente não vai entender nada, aí você explica o que você está fazendo e você vai ganhar toda a confiança desse paciente. Então, a probabilidade de você gerar mais resultados imediatos desde o primeiro atendimento, se você avalia da onde que sai esse nervo, se você avalia origem desse músculo, inserção desse músculo, e você melhora as disfunções nessa origem de inserção, seja por hipomobilidade, você acaba gerando resultado nesse músculo do piriforme sem, às vezes, tocar nesse músculo piriforme. Tá? Sem tocar no músculo. Você já gerou resultado sem tocar no músculo. Isso é simplesmente incrível, gente. Então eu quero que você construa esse raciocínio clínico diferenciado. Tá? Que os meus alunos já estão tendo essa sensibilidade um pouco maior, porque eles estão, né, imergidos lá no nosso treinamento, e lá eu dou vários insights para que eles tenham esse raciocínio clínico diferenciado e eles já estão gerando resultado desde o primeiro atendimento. Isso é muito legal, né? Eu chego a conversar com eles, né, com os alunos do nosso treinamento, né, que eles mandam mensagem, né, ajuda ali em caso clínico, para a gente poder conversar e eles, né, assim, simplesmente acende um alerta. Nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Né, às vezes o óbvio só é óbvio depois que alguém vem e fala para você, né? Quando alguém vem e fala para você. Então eu quero que a partir de hoje você avalie origem e inserção.
Então, essa é a base, tá? Da hipomobilidade, ok? Aí, depois disso, que você já avaliou o nervo, já avaliou a origem, já avaliou inserção, já melhorou mobilidade periférica desse músculo, você pode partir para alguma técnica mais específica. Aí sim, aí você pensa no que você faz de melhor, se é alguma liberação miofascial, se é a compressão, se é alongamento, se é exercício excêntrico. Aí você entra com alguma técnica, aí é o momento, entendeu? Mas aí eu não quero que você pule esses passos, porque eles são super importantes para poder gerar o resultado imediato no seu paciente, tá? Então essa é a diferença de um fisioterapeuta que é expert em coluna vertebral de um fisioterapeuta que não é um expert em coluna vertebral. Simplesmente aprende lá ali no ensino tradicional, né, no ensino que a ciência ela é constante, ela é muito dinâmica. Tá? Então você precisa ter essa sensibilidade de sempre estar se atualizando com conhecimento, com treinamentos, para poder ajudar o seu paciente desde o primeiro atendimento. Tudo bem? Então, esse é uma coisa que eu não quero que você erre. E o último passo, né, que eu falei que são 5 passos, o último passo são os exercícios. A gente sabe que um fator de risco importante para pacientes com pontos gatilhos é a falta de exercícios, é a postura mantida, tá? É o estresse, é o não controle do estresse. Então, aqueles profissionais, né, que trabalham muito tempo com o celular, com o telefone aqui no ouvido, né, ficam com esse posicionamento por muito tempo, eles acabam gerando uma sobrecarga nessa musculatura. Tá? Então, se eles ficam nessa posição mantida durante muito tempo, existe uma probabilidade maior desse paciente evoluir com ponto gatilho. E aí, nesse caso, como é um fator muito específico, aí você tem que trabalhar fazer todo esse processo de avaliação, né, para ver por que esse músculo ele não está simplesmente voltando ao seu estado normal, que pode ser por uma hipomobilidade cervical, que não está facilitando a inervação do músculo do trapézio, tá? Você precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Tá? Mas se fosse eu tratando esse paciente, começaria o tratamento da cervical. Tudo bem? Então, esse é o pensamento. Esse é o pensamento que você não vai errar mais a partir de hoje. Tudo bem? E esse raciocínio, não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que ele pode ser construído ao longo do tempo. Ele pode ser construído. Tá? Então, a cada paciente que você atende, eu te recomendo a fazer uma revisão da anatomia, da inervação, da função muscular, origem e inserção, hipomobilidade ali periférica, né? Investigar tudo isso, colocar no papel, documentar para que isso seja automático para você no próximo atendimento. Eu já estou nessa jornada desde 2016, atendendo exclusivamente pacientes com dores na coluna vertebral. Então, eu estudo, eu publico artigos científicos, eu faço treinamentos e etc. E não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é totalmente possível. Tá? Eu já tenho alunos, o relato da Ana Paula, nem sei se ela está aqui hoje, mas que ela é uma gaúcha que foi morar em Campinas, não conhecia absolutamente ninguém na cidade. Ela abriu um consultório, sentiu a necessidade de se aprofundar dentro de novas habilidades, avaliação, tratamento, né, de raciocínio clínico avançado em coluna vertebral, e ela decidiu entrar no método coluna baseada em evidências. E hoje, em 5 meses, ela já tem os resultados que ela nunca imaginou. Então, hoje ela consegue se vender melhor, ela consegue aplicar o marketing no seu consultório muito melhor. Hoje ela consegue atrair os pacientes utilizando marketing online e offline de uma maneira muito estratégica, mas a principal mudança dessa minha aluna foi no seu raciocínio clínico. A sua forma de avaliar, de entender o raciocínio clínico em pacientes com coluna vertebral para gerar resultados desde o primeiro atendimento. Para mim, não adianta nada ter uma super clínica, não adianta nada você
fazer os melhores cursos, você ter os melhores pacientes se você não gera resultado. Resultado é o carro-chefe da sua carreira profissional. O resultado é o que vai impulsionar você, tanto ganhos financeiros, quanto melhora de indicação, né, quanto para você ser referência em coluna vertebral na sua região, o que vai definir são os seus resultados. Sem resultado não adianta. Tá? E para você ter resultado, você precisa construir um raciocínio clínico diferenciado em coluna vertebral. Tá? Vejo, às vezes, muitos colegas começando pelo marketing. Tá? Esse é um erro grave. Começa pelo marketing, depois que aprende o marketing, vai gerar resultado. Tudo errado. Tá? Primeiro você gera, depois você divulga. Tudo bem? Então, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. E que a cada dia é um novo conhecimento que você aprende. Tá? Então, o que foi que eu te falei aqui hoje sobre o músculo piriforme? Você pode simplesmente revisar a anatomia do músculo piriforme, entender a inervação desse músculo, origem e inserção, avaliar o quadril, avaliar restrições de movimento, fazer essa revisão para quando você for atender esse paciente, isso já está muito claro na sua mente. Tá? E esse mesmo raciocínio serve para qualquer músculo. Qualquer músculo. Então, outro exemplo. O músculo psoas. Tá? O músculo psoas. Qual que é a principal função do músculo psoas? Flexão da coxa e flexão do tronco, rotação interna, e ele auxilia nessa flexão do tronco, como eu já falei. Então, essa é a principal função do músculo psoas. Qual que é a origem desse músculo? Então, ele se origina ali nas vértebras lombar, na vértebra lombar, entre L1 e L5. Tá? E ele vai se inserir ali no trocante do fêmur. Tudo bem? Então, às vezes, uma dor do ponto gatilho do músculo psoas, ele vai ser irradiado para a região anterior da coxa ou então para a coluna lombar. Então, o seu paciente pode ter uma dor referida de psoas para a região anterior da coxa e você simplesmente não fez o diagnóstico diferencial, nem chegou a cogitar na possibilidade de ser o músculo psoas. Tá? Então, já estou te alertando aqui. E qual a inervação do músculo psoas? Presta atenção. A inervação dele é de lombar de L3 a L4, ali do nervo femoral. Nervo femoral. Tá? Então, se você for avaliar ponto gatilho do músculo psoas, você precisa avaliar o nervo femoral, que ele sai de L2 a L3, então você precisa investigar hipomobilidade ali na coluna lombar, tá? Para que essa condução neural não tenha nenhuma restrição ali de condução nervosa. Tudo bem? Você precisa avaliar a mobilidade da coluna lombar como um todo, porque é ali que esse músculo vai se originar. Você precisa avaliar a mobilidade de quadril em si, porque é ali que esse músculo se insere. E depois disso, você pode utilizar alguma técnica de terapia manual para inibir esse músculo, né? Fazendo flexão mais a compressão, que é menos dolorosa para esse músculo do psoas, né? Trabalhar com liberação miofascial, trabalhar exercício em cadeia cinética fechada, tá? Para poder reorganizar toda essa desorganização neurofisiológica que aconteceu ali no músculo do psoas para poder gerar esse ponto gatilho. Certo? Então essa é a diferença de um fisioterapeuta que desenvolve um raciocínio clínico diferenciado em coluna vertebral e já gera resultados desde o primeiro atendimento. Você fazendo esse passo a passo, esses 5 passos que eu te dei aqui nessa live, no seu paciente com ponto gatilho, aumenta muito a sua probabilidade de você gerar resultados imediatos nesse seu paciente e você conseguir evoluir no seu tratamento. Esse que é o diferencial. Esse que é o diferencial. Se você não faz isso, você simplesmente está enxugando um gelo sem gerar esse resultado que você espera. Tudo bem? Então, eu quero que você faça parte, na verdade, eu quero que você faça parte desse exército de fisioterapeutas que está se levantando para poder gerar resultados desde o primeiro atendimento.
Esse é um diferencial que você tem que buscar na sua carreira profissional. Tá? Sem isso, você não consegue ser referência na sua região, não consegue até aumentar ganhos financeiros. Tá? Você precisa ter esse entendimento de uma maneira muito clara na sua mente. Tudo bem? Então, revise a anatomia, documente e todo paciente é um novo aprendizado. Às vezes você pode se confundir, mas tudo bem, mas você já sabe esse direcionamento que eu estou te dando aqui. Tá? Esse é o diferencial. Certo, gente? Vocês entenderam isso? Uma boa avaliação é essencial para um tratamento de sucesso. Isso daqui é muito verdade. Então você precisa evoluir nas suas formas de avaliação. Tá? E se você atender o paciente com ponto gatilho e você fizer esse passo a passo e você conseguir gerar resultados imediatos para o seu paciente, me manda um direct. Tá? Eu vou ficar muito feliz em ler a sua mensagem e saber que essa live te ajudou a alcançar o seu objetivo de gerar resultados desde o primeiro atendimento. Esse deve ser o seu principal foco profissional. Né? Você deve não buscar informações assim de maneira aleatória. Você deve ter um direcionamento adequado para alcançar esse objetivo. Tudo bem? Então, existe um conceito que a gente chama de obesidade mental. A obesidade mental é você simplesmente ficar buscando informações de tudo que é lado, tá? E você não consegue ter um delineamento coerente para poder gerar o seu raciocínio clínico diferenciado. Tá? A obesidade mental, eu não quero que você sofra desse mal. Tá? Os meus alunos lá do método Coluna Baseada em Evidências, eles já entenderam isso, e eles entenderam a importância do 80-20, né? De você fazer aquilo que gera resultado para o seu paciente. O que deu de errado? Né? Discutir para não errar mais. Aprender com o erro dos colegas para não errar mais. Gerar resultados imediatos e fazer isso de maneira constante. Tá? Então, obesidade mental não gera resultado. Obesidade mental não te proporciona um tratamento mais efetivo. Tá? Você precisa de conhecimento direcionado para gerar resultados desde o primeiro atendimento. Eu quero que você entenda isso, da importância de você gerar esses resultados. Então, você quer ser o fisioterapeuta que ainda faz massagem no seu paciente? Ou você quer ser o fisioterapeuta que entende a causa da dor na sua profundidade para gerar resultados imediatos? Tá? Então, eu quero que você faça parte desse exército de fisioterapeutas que estão se levantando. Tá aqui 40 pessoas na live, isso é muito legal. Muito obrigado, tá, por isso. Obrigado pela sua participação. Então, eu quero formar esse exército de fisioterapeutas que tem segurança na sua forma de avaliar, que tem segurança na sua forma de aplicar o conhecimento direcionado para o seu paciente. Então, lembre que insegurança nada mais é do que experiências prévias que você já teve. Então, se você já pegou um paciente com ponto gatilho, mas não conseguiu gerar resultados imediatos, esse paciente ele continuou com a dor, essa experiência você vai levar para o próximo paciente com ponto gatilho que você for atender. Tá? E se você não gerar resultado, essa insegurança ela vem até você. Essa segurança ela vai te acompanhar durante esse processo. E você só vai conseguir quebrar essa insegurança quando você aprender a maneira estratégica de fazer a avaliação como expert em coluna vertebral na sua região. Tá? Sem isso, você não vai conseguir quebrar essa insegurança. Insegurança é não ter um passo a passo. Insegurança é você não saber qual que é o próximo passo. Tá? Insegurança é você não saber o caminho, o 80-20 da avaliação, o 80-20 do tratamento. Isso gera insegurança e a partir de hoje, né, com ponto gatilho, com certeza essa insegurança você vai vencer no seu próximo paciente. Tudo bem, gente? Então para mim é uma grande satisfação estar compartilhando com você. Então, eu quero que você faça parte desse time, desse exército de fisioterapeutas que geram resultados desde o primeiro atendimento. Certo? Vamos lá. Doutor, muitas vezes me deparo com pacientes que nunca fizeram uma avaliação. Apesar de antes já passarem por colegas, sempre faço avaliação antes de começar o tratamento.
Abner, você está mais do que correto, tá? Você está mais do que correto. Não existe tratamento efetivo sem uma avaliação direcionada. Se você gasta 5 minutos fazendo avaliação, 10 minutos fazendo avaliação, esse não é o melhor caminho, tá? Também não é o melhor caminho se você se perde na hora de fazer a avaliação. Um dos relatos dos meus alunos ali do método Coluna Baseada em Evidências é que antes eles faziam a avaliação com um monte de folha de papel, né, ficava revirando, né, as folhas, era 10 páginas de avaliação, mas sem nenhuma objetividade e sem nenhum passo a passo para buscar informações relevantes para o seu plano de tratamento. Tá? E hoje, né, essa aluna, ela já mudou totalmente a sua estratégia de avaliação. Tá? Hoje ela faz a avaliação com 3 páginas, só 4 páginas, a avaliação de 1 hora, mas uma avaliação totalmente direcionada com foco no paciente. Com foco em descobrir qual que é a causa da dor desse paciente. Com foco em ouvir, tá? Escutativa, Abner. Escutativa. Coletar essas informações que o paciente te passa. Fazer associações com as suas hipóteses pré-teste. Confirmar ou refutar essas hipóteses dentro de um exame físico direcionado. E a partir disso você consegue fechar um diagnóstico funcional desse paciente. Certo? Então, a partir disso que você consegue traçar um plano de tratamento estratégico. Então, eu sou totalmente contra, só complementando o Abner, totalmente contra a avaliação gratuita. Né? Para mim, isso não gera nenhum tipo de valor para o paciente. Tá? Se ele vai você de uma maneira gratuita, uma maneira barata, uma maneira atraiu porque é gratuito, também o paciente vai pelo preço. Tudo bem? Então entenda isso. Então não vai ser a gratuidade que vai atrair o paciente até você, vai ser os resultados que você gera para ele desde o primeiro atendimento. E você fazendo isso de maneira consecutiva, o seu nome vai ser espalhado pela cidade. Né? Você se tornar referência é apenas uma consequência dos seus resultados, porque você simplesmente teve um raciocínio clínico totalmente diferenciado. Essa aqui é a verdade, esse que é o passo a passo. Tudo bem, Abner? Tá? Se você está falando sobre avaliação de ponto gatilho, eu faço a avaliação toda a sessão. Tá? Periodicamente. O paciente retornou comigo, eu faço uma avaliação, nem que seja uma avaliação rápida, tá? Para ver como é que está, para ver como é que ele evoluiu, tá? Para eu poder caminhar com o meu plano de tratamento. Tá? Então, eu não quero ficar voltando para a estaca zero, eu tenho que evoluir esse meu tratamento. Então, quando eu falo de reavaliação, eu faço uma reavaliação todas as sessões. Então, é impossível tratar antes de fazer uma avaliação. Exatamente. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado. Já está quase chegando aqui a 1 hora de live. Para mim, como eu falei, é uma grande satisfação estar aqui toda quarta-feira, aumentando o seu nível de consciência sobre esse mercado da coluna vertebral, que é um mercado amplo e de grande expansão, tá? Que você, né, se você entrar nesse mercado, se você focar nesse nicho da maneira correta, existe uma grande probabilidade de você conseguir resultados incríveis em pacientes com dores na coluna vertebral. Tudo bem? Então, muito obrigado você que participou dessa aula. Se você ainda ficou com alguma dúvida, me manda lá no direct, que eu vou ter a maior satisfação em poder conversar com você, entender melhor a sua dúvida, para te ajudar a gerar resultados desde o primeiro atendimento. Então, se essa live fez sentido para você, também deixa um comentário aqui abaixo. Tá? Escreve aqui para mim, que eu vou ter grande satisfação em ler o seu comentário. Então, um grande abraço para você, uma excelente noite, um bom descanso, tá? Até mais.